Beleza, professor Anderson aqui para mais uma aula de matemática e hoje nós vamos começar um conteúdo aqui muito interessante que é potenciação, certo? Então vamos começar aqui com esse conteúdo, certo? Bem leve, bem facinho, só as definições básicas, conteúdo voltado para o 8º ano, mas você aí que está até no 3º ano do ensino médio, você pode assistir essa aula se você ainda não entendeu potenciação e acompanhar os próximos vídeos que você com certeza vai começar a entender o que é potenciação, certo? Então vamos lá. Aqui na primeira questão, como vocês já viram, ele pede apenas para escrever em forma de potência, né? Então vai ficar assim, ó. Aqui eu tenho o 6 vezes 6 vezes 6, 3 vezes, certo? Então observe que aqui são, ó, todos são fatores, certo? Então, aqui sempre tem que ser multiplicação, certo? Cuidado para não confundir, ó. Isso aqui vai virar uma potência porque todas essas operações aqui, ó, são de multiplicação, certo? E os números que fazem parte de uma operação de multiplicação são chamados fatores. Então, quantos fatores iguais nós temos aqui? 3, né? 6, 6, 6. 6 vezes 6 vezes 6, que vai dar, em forma de potência, vai ficar assim, ó, 6 elevado a 3, certo? O númerozinho que vai ficar aqui em cima é a quantidade de vezes que esse fator aparece, beleza? Então pronto, todo o resto é igual a isso aqui, ó. Então aqui vai ficar 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5. Quantas vezes? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Então é só repetir o fator 0,5 e elevar a 5. Beleza? Então, item C. Temos aqui 3 sobre 10 vezes 3 sobre 10. Então, esse fator 3 sobre 10 aparece quantas vezes? 2 vezes, né? Então é só repetir o fator 3 sobre 10 e elevar a potência 2, certo? Segunda potência. Mas aqui tem um detalhe. Aqui, ó, eu tenho um número, o número 3 sobre 10. Aqui eu tenho que ter o cuidado de colocar o parêntese, ó. Porque se eu não colocar o parêntese aqui, quem é que vai estar elevado a 2 aqui? Só o 3, certo? Então, eu tenho que dizer que tanto o 3 como também o 10 está elevado a 2. Como é que eu faço isso? Coloco dentro do parêntese. Agora eu digo, tudo isso aqui está elevado a 2, certo? Item D. 1,2 aparece quantas vezes aqui nessas multiplicações? 1, 2, 3, 4. Então, eu vou repetir o fator 1,2 elevado a 4. Beleza? Então, aqui eu tenho no item E o 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9. Várias vezes, né? Só contando, eu não sei dizer quantas vezes, ó, porque aqui eu tenho 3 pontinhos aqui, ó, no meio dessa expressão, né, que indica o quê? Que aqui dentro aqui desses 3 pontinhos ainda tem outros 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9, continua se repetindo o que vinha antes dos 3 pontinhos. Mas aqui embaixo tem uma informação, ó, tem informação dizendo que são 10 fatores, certo? Então, vai ficar o fator, repete o fator que é 9, elevado a 10. Muito fácil, né? Próximo, item F, tem o 1,1 e esse fator aqui se repete quantas vezes? 20 vezes. Então vai ficar 1,1 elevado a 20. Aqui eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, tananã, vezes 2. Quantas vezes? 25 vezes, né? Então vai ficar 2 elevado a 25. Aqui eu tenho 1 vezes 1 vezes 1, nananana, vezes 1. Quantas vezes? Ó? 100 vezes. Ó. Eu tenho 100 vezes esse fator 1. Então vai ficar 1 elevado a 100. Segunda questão. Escreva na forma de multiplicação as potências a seguir. Na questão 2, ele pede para fazer exatamente o contrário. Ó. Já está em forma de potência, né? E agora eu vou escrever em forma de multiplicação, né? Então aqui eu tenho, ó, 2 elevado a 5.
Quer dizer, quem é o fator aqui? O fator é o 2, certo? Aqui nesse caso aqui, nós já não chamamos de fator, né? Fator é quando é na operação de multiplicação. Aqui ele está em forma de potência. Então aqui nós chamamos esse número aqui de base, certo? E o númerozinho que fica pequenininho em cima de potência, certo? Então quem é a base aqui, ou melhor, o númerozinho que fica em cima nós chamamos de expoente. Então, qual é a base dessa potência? A base dessa potência é o 2 e o expoente é o 5, certo? Então a base vai se repetir quantas vezes? 5 vezes. Então vai ficar 2 vezes, 2 vezes, 2 vezes, 2 vezes, 2. Então aqui, ó, nesse caso aqui eu já chamo de fator, certo? Eu tenho quantos fatores? 2. 5 fatores igual a 2, certo? Item B. Qual é a base dessa potência aqui? 0,8. Qual é o expoente dessa potência? 3. Então, a base do 0,8 vai se repetir 3 vezes, ó. 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8. Item C. Quem é a base dessa potência? 1 sobre 4. E quem é o expoente? 4. Então, a base, que é 1 sobre 4, vai se repetir 4 vezes, né? Então, vai ficar 1 sobre 4 vezes 1 sobre 4 vezes 1 sobre 4 vezes 1 sobre 4. Aqui eu tenho 10 elevado a 6 no item D, né? Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. Quem é a base dessa potência? A base é o 10 e o expoente é o 6. Então, aqui o 10 vai se repetir quantas vezes? 6 vezes, né? Então, vai ficar, ó, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Vamos conferir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Item é 2,8 elevado a 2. Quem é a base? 2,8. Quem é o expoente? 2. Então, o 2,8 vai se repetir quantas vezes? 2 vezes. 2,8 vezes 2,8. Aqui eu tenho 0,7 elevado a 3. Quem é a base? 0,7. Quem é o expoente? 3. Então, a base, que é o 0,7, vai se repetir quantas vezes? 3 vezes, certo? 3 vezes. Então, gente, ó, lembrem-se, certo? A potência, quando você transforma em multiplicação, certo? Sempre você vai colocar aqui um sinal de vezes, sempre vai ser multiplicação. Isso parece muito óbvio, né? Mas eu insisto em repetir, porque ainda tem alunos que confundem aqui, botam sinal de mais, ou então nem bota sinal de mais, bota sinal de multiplicação, só que quando vai fazer as contas, em vez de multiplicar, faz é somar. Certo? Então, isso aí, questão 2. Agora vamos para a questão 3. Questão 3. Cada figura a seguir sugere uma potência. Escreva a potência sugerida. Então, pessoal, aqui na questão 3, nós temos aqui duas figuras, certo? A primeira figura aqui representa a primeira figura é um quadrado, certo? Um quadrado grande formado por vários quadrados pequenos. Aqui ela representa uma figura plana, ou seja, uma figura de duas dimensões, certo? Duas dimensões, ó, comprimento e altura, certo? E no item B nós temos uma figura que representa uma figura de 3 dimensões, representa um cubo, né? Essa figura aqui nós chamamos de cubo, é como se fosse uma caixa, certo? E aqui também é um cubo maior formado por alguns cubos pequenos, certo? Então aqui é o seguinte, gente, ó. Se você quiser saber quantos quadrados tem aqui, sem precisar contar todas as fileiras, basta você contar quantos quadrados tem aqui e quantos quadrados tem aqui e depois fazer a multiplicação, ó. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. E aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então temos 5 vezes 5, certo? 5 vezes... Opa, 2 não, 5. 5 vezes 5, né? Duas vezes, né? Que em forma de potência, que é o que a questão está pedindo, vai ficar 5 elevado a 2, certo? Aqui acontece algo semelhante no item B, certo? Também não precisa contar quantos cubos tem ao todo aqui dentro desse cubo maior. Basta contar quantos cubos tem aqui, ó, nas 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Ó.
No comprimento aqui, ó, nós temos, pode chamar de largura também, certo? Isso aqui não faz diferença. Vamos chamar de largura. No comprimento, na largura, eu tenho quantos cubos? Eu tenho um cubo, dois cubos, cubozinhos. Questão 4. Calcule as potências a seguir. Questão 4. Então aqui ele já pede para fazer as contas, certo? Então aqui nós temos 5 elevado a 3. Então vai ficar, ó, 5 vezes 5 vezes 5, né? O 5 vezes 5, 3 vezes, certo? Então, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, aqui eu tenho o 10 vezes 10, 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é muito fácil, a multiplicação por 10, você vai só repetir o 1 e colocar aqui no final a quantidade de zeros que aparece na conta. Se aqui eu tenho 5 zeros, então eu vou acrescentar 5 zeros aqui no final. Resposta 100 mil, beleza? 100 mil. Item C, tem um 3 elevado a 4, vai ficar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Aí aqui eu posso fazer assim, ó. 3 vezes 3, 9. E por final multiplicar 9 vezes 9, que vai dar 81. 2 elevado a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfeito. A de 2 é muito fácil, né? Porque é só achar o dobro, né? Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. Vezes 2, 128. Item E. Tem 11 vezes 11. 11 vezes 11 dá 121. Item F. 20 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 vai dar 1. Nunca esqueçam disso, certo? 1,8 elevado a 2. 1,8 elevado a 2 é 1,8 vezes 1,8. Que armando a conta aí e fazendo, vocês vão ver que vai dar 3,24. Item I. Item H. 0,3 elevado a, ou melhor, 0,4 elevado a 3, né? Vai ficar 0,4 vezes 0,4 vezes 0,4. 0,4 vezes 0,4 vai dar 0,16. 0,16 vezes 0,4 vai dar 0,064. Item I, agora sim, o item I. 2 sobre 3 elevado a 3 vai ficar 2 sobre 3 vezes 2 sobre 3 vezes 2 sobre 3. E aqui você vai multiplicar primeiro os de cima e depois os de baixo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Item J. 2,5 elevado a 2 é 2,5 vezes 2,5. 2,5 vezes 2,5 vai dar 6,25. Item K. 1 sobre 2 é elevado a 4. Isso é 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre
2. Multiplica primeiro os de cima e depois o de baixo. Ó. 1 vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. E aqui é mais difícil de todos, para não dizer o contrário, né? 3,7 elevado a zero. Qualquer número que seja elevado a zero vai dar 1, né? Isso, nunca se esqueçam disso. Qualquer número elevado a zero vai dar 1. Então é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui com mais essa aula de matemática, resolvendo aqui esses exercícios aqui de potência, beleza? Se vocês têm alguma sugestão para dar para melhorar os meus vídeos, deixa aí nos comentários. E também deixa um like aí se ajudou vocês para poder me dar uma força, certo? Então é isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima aula.